Olá e boas-vindas a mais uma análise visual profunda. Hoje a gente vai falar sobre um problema muito real, aquele cérebro que simplesmente esqueceu como desligar. O material que vamos analisar hoje traz uma perspectiva fascinante sobre o que rola na nossa cabeça durante aquelas madrugadas intermináveis em claro. Bora mergulhar nisso? Porque a gente vai explorar não só a ciência por trás de um cérebro insone, mas também o passo a passo mecânico e psicológico de como forçar esse motor sobrecarregado a finalmente, sabe, repousar. Para começar, a gente precisa fazer aquela pergunta central. A mente alguma vez realmente dorme? Existe uma suposição bem comum de que fechar os olhos e encostar a cabeça no travesseiro é tipo virar a chave de um carro, né? Desligou e pronto. Mas a verdade que as pesquisas mostram é que o cérebro humano está o tempo todo trabalhando, se adaptando e processando recursos. Só que, em um estado saudável, ele sabe muito bem a hora de reduzir as marchas. O grande mistério que a gente vai desvendar hoje é: o que acontece quando esse mecanismo de freio simplesmente quebra? Bom, a insônia não é só uma noite mal dormida, viu? É literalmente a neurociência de uma mente que se recusa a desligar. A fonte nos mostra que a gente não deve encarar a insônia apenas como um distúrbio noturno. Na real, é uma condição cerebral de 24 horas. Imagina só um motor de alto desempenho funcionando no limite, na rotação máxima, sem nunca receber uma troca de óleo ou um momentinho sequer para resfriar. É exatamente assim que os nossos neurônios se comportam durante um quadro de insônia. Nossa rota de hoje vai ser mais ou menos assim. Primeiro, vamos entender a ciência do cérebro insônio. Depois, os impactos reais na massa cinzenta. Aí passamos para o processo de desligamento, a incrível técnica do cofre mental. E para fechar, como condicionar o sono ideal. Ou seja, depois de uma ciência mais intensa, a gente vai ver soluções super claras e totalmente aplicáveis. Certo? Parte 1. A ciência do cérebro insone. Aquele motor que simplesmente não para de jeito nenhum. Existe um contraste brutal entre o nosso cérebro diurno e o estado de insônia. Durante o dia, um cérebro saudável é super adaptável e estável. Ele encontra recursos, soluciona problemas, tudo flui muito bem. Mas à noite, o cérebro insone muda o disco completamente. As pesquisas provam que os neurônios ficam altamente ativos e as ondas cerebrais totalmente erráticas. Em vez de dar aquela desacelerada, o cérebro gasta uma quantidade absurda de energia processando pensamentos repetitivos em altíssima velocidade. O resultado disso tudo? Uma exaustão completa no dia seguinte. E só para provar como isso destrói a nossa capacidade de processamento, olha que interessante esse estudo de memória. Eles dividiam os estudantes em dois grupos. O grupo que descansou bem demonstrou alto foco, uma supercapacidade de lembrar das coisas e notas bem acima da média. E o grupo privado de sono, bom, a mente deles simplesmente vagava durante tarefas mega simples, não conseguiram lembrar de fatos básicos, demoraram muito mais tempo e a pontuação foi lá para baixo. Isso mostra que a privação de sono literalmente destrói a memória de curto prazo e a concentração. A melhor analogia para isso é imaginar o nosso córtex pré-frontal funcionando na reserva de combustível. Pessoas com sono em dia entram na cozinha de manhã, tomam decisões rápidas e preparam o café perfeitamente, sem pestanejar. Agora, a mente privada de sono entra nessa mesma cozinha, abre portas de armários de forma aleatória, fica encarando as mesmas caixas várias vezes e é incapaz de decidir o que comer. As ondas cerebrais estão lentas demais e faltam recursos básicos para processar escolhas simples. É como um curto-circuito mesmo. O que nos leva à parte 2, os impactos na massa cinzenta. O verdadeiro custo físico dessa brincadeira. Mas afinal, o que é essa tal de massa cinzenta? Basicamente, é o tecido que fica ali no nosso lobo frontal e que tem a enorme responsabilidade de controlar nossos processos de memória e o que chamamos de função executiva, que é, em termos simples, a capacidade de planejar, focar atenção e lidar com várias tarefas ao mesmo tempo. É meio que o diretor executivo do nosso cérebro. E aqui vem o ápice da nossa análise científica. O material relata que a falta crônica de sono causa, e eu cito, uma diminuição substancial da massa cinzenta. Loucura, né? Não é só se sentir cansado, é uma redução física, literal, do tecido que nos mantém funcionais. O texto adverte que, se essa diminuição continuar, é possível começar a desenvolver lentamente sintomas de depressão ou até trauma, devido a um excesso de plasticidade cerebral mal direcionada e danos reais às células nervosas. A conta física é altíssima. Então vamos para a parte 3, o processo de desligamento e como a gente recupera o descanso. Tem uma frase no material que, olha, muda tudo. O sono não é um interruptor de ligar e desligar.
É absolutamente crucial entender isso. O corpo não desmaia sob comando, não tem um botão mágico. Ele precisa de tempo para entender que o dia acabou e que agora sim é seguro começar a reduzir o metabolismo. Sem esse período de transição, a ansiedade noturna simplesmente vai continuar acelerando o motor do cérebro. A ciência aponta uma sequência bem exata para fazer esse desligamento e avisar a biologia do corpo que o expediente acabou. Passo 1 é o detox digital, cortar a luz artificial pelo menos 1 hora antes de deitar para não bagunçar o ritmo circadiano. O passo 2 é criar um ambiente fresquinho para forçar a temperatura do corpo a cair. E o passo 3, que a gente vai ver a fundo já já, envolve o velho e bom papel e caneta para lidar com os pensamentos intrusivos. Falando no ambiente fresco, dá uma olhada nesse dado, 16 a 20 graus Celsius. As pesquisas cravam que essa é a temperatura ideal para o quarto, e a ciência explica o motivo. Tomar um banho quente e logo depois entrar num quarto resfriado causa uma queda rápida na temperatura central do nosso corpo. Isso desacelera o ritmo cardíaco, a digestão e, o mais importante, engatilha a liberação de melatonina. E o mais curioso é que o texto destaca que a melatonina não só induz o sono, mas é um antioxidante super potente combatendo o envelhecimento e o estresse oxidativo, um combo em tanto. Chegamos na parte 4, a técnica do cofre mental, a verdadeira arte de esvaziar a mente. Pessoal, existe uma ferramenta fantástica chamada técnica do despeje e esqueça. A sacada aqui é transferir as ansiedades, as listas de tarefas infinitas e as preocupações de dentro do cérebro direto para um pedaço de papel físico antes de deitar. Porque manter essas informações na memória de trabalho exige muita energia. Quando a gente rabisca tudo num bloco de papel, a gente tira essa carga da mente. É literalmente usar o bloquinho de anotações como um cofre mesmo, trancando os pensamentos lá dentro para que a cabeça possa finalmente esvaziar e relaxar. Porque essa é a grande batalha diária, concorda? A letargia esmagadora e aquela névoa mental que destrói a produtividade de dia, fazendo um contraste brutal com a frustração e o pânico de ficar encarando o teto à noite. A técnica do cofre mental existe justamente para quebrar esse ciclo implacável de 24 horas. Ela tira da reta o combustível que alimenta essa hiperatividade noturna. E por fim, parte 5, condicionando o sono ideal pelo poder do hábito. Acima de qualquer coisa, a nossa biologia ama consistência. A forma mais certeira de curar a insônia não é ficar rolando na cama lutando contra ela, mas sim condicionar o nosso relógio biológico com regras rígidas. E deitar e acordar exatamente nos mesmos horários todos os dias é fundamental. Horários malucos e aquelas sonecas diurnas só servem para confundir o cérebro sobre quando ele deveria estar produzindo energia. Além disso, é preciso ser radical e eliminar qualquer estimulante, tipo cafeína e luz azul de telas à noite, para garantir que os níveis naturais de relaxamento não sejam bloqueados quimicamente. E assim vamos chegando ao fim da nossa exploração de hoje, deixando no ar essa reflexão. A mente está pronta para desligar esta noite? Entender que a insônia é um motor girando sem óleo nos dá o poder de tomar as rédeas da nossa própria biologia. Aplicar o detox digital, ajustar a temperatura e criar o hábito de despejar os pensamentos no papel são ferramentas concretas e reais. O conhecimento é sempre o primeiro passo para o verdadeiro descanso. Que todas essas informações estruturem noites muito mais tranquilas de agora em diante. Um grande abraço e até a próxima análise.